Olá pessoal, bom dia. Revisão para a prova da Universidade Estadual de Feira de Santana. Aqui quem vos fala é o professor Mário Matos. Resolução de questões de vestibulares anteriores. Vamos para a primeira questão. Ele diz assim: os primeiros organismos a habitar a Terra foram os procariontes, que viveram há 3,5 bilhões de anos. Durante toda a sua longa história evolutiva, as populações procarióticas foram e continuam a ser sujeitas à seleção natural em todos os tipos de ambientes, resultando em uma enorme diversidade atual. Pessoal, eu sempre gosto de chamar a atenção para o seguinte: todas as vezes que vocês estão lendo, um enunciado ou um pretexto de uma questão, é interessante que vocês marquem algumas palavras. Então a gente vai observar aqui que inicialmente nós falamos de seres procariontes. Lembrar que os seres procariontes são aqueles que não apresentam envoltório nuclear, então quer dizer, o seu material genético está livre no citoplasma. Outra coisa importante é que eles dizem aqui, diz a questão, que as células procarióticas foram e continuam a ser. E outro importante aspecto é a questão da seleção natural. E para que a gente possa falar um pouco em relação aos ambientes, então quer dizer que se eles vivem em todos os ambientes, eles não estão restritos a uma determinada região. Então ele coloca assim: a partir dos conhecimentos a respeito do reino que possui organismos com essa organização procariótica, é possível afirmar que, então, se ele está falando de reino e ele está falando de procarionte, então ele deve estar falando do reino Monera. Então ele diz o seguinte: seus representantes vivem exclusivamente isolados em meios específicos. Então, se aqui em cima a seleção natural ela faz um mecanismo de seleção positiva e negativa, e se ele está afirmando aqui que ele vive em todos os ambientes, ele não pode ser em um ambiente específico. Na letra B ele diz assim: ele é dotado de uma grande diversidade metabólica e os seus representantes são unicelulares. Então vamos ver só. Ele está falando de grande diversidade metabólica. O que é isso? Nós vamos observar que os seres procariontes eles têm uma gama de obtenção de energia bastante diversificada. Tanto nós vamos encontrar seres autotróficos como heterotróficos, aqueles que vivem ou não em ambiente com oxigênio. Então a gente vai ver que existe aqueles que são capazes de fazer fermentação ou respiração celular, e também os foto e quimiosintetizantes. Então todos aqui têm essa diversidade metabólica. Vamos ler as outras. São representantes, seus representantes possuem DNA circular, isso aqui está certo, ribossomo 80S. O que quer dizer isso? Isso aqui é o ribossomo que está relacionado à sua subunidade. Nós temos duas diferenciações. Os 80S estão relacionados aos seres eucariontes e os 70S relacionados aos seres procariontes. Então, essa afirmação aqui ela está errada. Já em relação à parede celular, existe sim. Nós vamos observar que grupos apresentam parede celular de mureína. O próximo. Os organismos autotróficos deste reino são exclusivamente fotossintetizantes. Então, o que está errado é dizer que é exclusivamente. Como a gente falou aqui em cima, eles podem apresentar várias formas de obtenção de energia. E ele coloca que a expressão do potencial biótico de seus representantes não possuem fatores limitantes. O que acontece? Se o próprio lá em cima enunciado está dizendo que ele é sujeitos à pressão seletiva, à seleção natural, então sim possuem fatores que interferem no seu metabolismo, no seu estilo de vida. Então a resposta é a letra B. A próxima questão, uma questão bem clássica, uma questão de citologia, ele diz assim: avaliando-se a célula em destaque e os seus conhecimentos acerca do assunto, é correto afirmar. Então nós vamos observar
que aqui nós temos uma célula que bem dizer animal, já que a gente não tem parede celular, e presença de centríolos, que é uma estrutura de suma importância para a classificação celular. Lembrar que a ausência de parede celular e presença de centríolos caracteriza isso aqui como sendo uma célula animal. Ele diz assim: é uma célula que apresenta divisão de trabalho e se encontra em organismos em todos os domínios. Opa! Então nós vamos observar o seguinte: presença de núcleo, presença de carioteca. Então quer dizer que essa célula é eucarionte. Estão entrando os domínios que apresentam estrutura procarionte, como o árquea e o bacter, só o eucária. Na célula ocorre a glicolização, né, de um compartimento específico, membranoso e polar. Então nós vamos observar o seguinte: existem algumas estruturas que são necessárias passar por um processo de glicolização, que é exatamente presença de proteínas e carboidratos, que vão estar presentes, né, nos compartimentos membranosos, como o caso do complexo de Golgi e outras estruturas. Vamos ler a outra. Das organelas destacadas, a única que não se apresenta envolvida com membrana é o ribossomo. Então isso está errado. A gente vai observar que os centríolos também são organelas que não apresentam estrutura membranosa. Letra D. Em uma célula que pode fazer parte da constituição de um vegetal, de uma gimnosperma ou angiosperma, isso é falso. A gente vai observar que as células que estão nos chamados vegetais superiores não apresentam nem centríolo e nem presença de parede celular. E ele coloca por último: a constituição de um citoesqueleto imprescinde a presença de tubulina, sintetizada por poliribossomos aderidos à membrana do ergastoplasma, no caso aqui o retículo endoplasmático rugoso. O que acontece? Ele está falando que imprescinde, porque a gente vai observar que uma célula como essa animal, ele necessita de citoesqueleto com tubulina para a garantia da sua forma, só que quando ele fala de presença de poliribossomos, geralmente os poliribossomos são ribossomos que se conectam, vários ribossomos que se conectam a uma estrutura de RNA mensageiro, e eles normalmente estão livres no citoplasma, não necessariamente precisa passar pelo próprio ergastoplasma. É como se o ribossomo tivesse a obrigatoriedade de estar no ergastoplasma. Então nós vamos observar que realmente a glicolização, que é proteína mais carboidratos, em um compartimento específico, como no caso o complexo de Golgi. Bem, pessoal, aqui na terceira questão nós vamos ter uma questão bem clássica relacionada com reprodução humana. Então a gente vai observar aqui o ovário, nós temos aqui a liberação do ovócito 2, a fecundação do ovócito 2 pelos espermatozoides e as primeiras divisões mitóticas, que a gente vai chamar de clivagens, originando os blastômeros, depois a mórula, a blástula e por último a formação do blastocisto para a implantação no endométrio, que é o revestimento interno do útero. Ele diz o seguinte: em relação à imagem destacada, analise as seguintes afirmações. A fertilização, que é o encontro dos espermatozoides com o ovócito 2, ocorre no ovário. Óbvio que não vai acontecer no interior da tuba uterina. No item 2 ele coloca: as células do estágio 4 e 8 são totipotentes. Lembrar que as células totipotentes são aquelas que podem se diferenciar em qualquer um dos 200 tipos de células, são chamadas de células-tronco embrionárias. Isso aqui está correto. E o embrião é implantado na fase de blastocisto com algumas células já diferenciadas. Isso também é verdadeiro, já que a gente já tem a origem dos folhetos embrionários. Então, a gente vai observar que a alternativa que apresenta uma ou mais afirmativas corretas é exatamente a letra E. Bem, pessoal, aqui dando continuidade na questão 4,
nós vamos ter uma questão relacionada a desenvolvimento embrionário. Na questão 3 a gente viu que era o mecanismo, né, o início de fecundação até a implantação, mas aqui a gente vai trabalhar com informações relacionadas aos anexos embrionários. Então ele diz o seguinte: durante o desenvolvimento embrionário surgem estruturas especiais como a vesícula vitelina, o âmnion e o alantoide. A gente vai observar que a vesícula vitelina ela está presente nos peixes, nas aves, nos répteis e nos mamíferos com uma pequena diferença, porque não vai haver presença de vitelo, principalmente nos placentários. Já no caso âmnion, ele ocorre a partir dos amniotas, né, que serão os répteis, as aves e os mamíferos, e o alantoide ele tem uma importância grande, principalmente em répteis e aves, por causa do armazenamento das excretas nitrogenadas, que normalmente é o ácido úrico. Aí ele coloca que diferenciam as classes de vertebrados. A vesícula vitelina não é muito usada no processo de nutrição e é preenchida por um líquido. Isso aqui já é uma afirmação. O âmnion é uma membrana que tem função de proteger o embrião. O alantoide reduzido, não tendo função de armazenamento de excretas. Então, a gente for observar, o alantoide está presente em aves, répteis e, no caso dos mamíferos, principalmente os placentários, ele vai estar reduzido. Então ele coloca: as estruturas especiais descritas podem ser observadas no desenvolvimento. Se a gente pegar uma sardinha, né, nós temos um peixe salamandra. A gente vai ver que ela vai ser um anfíbio, que não há presença de vesícula. Serpentes, vamos ter os répteis, os pinguins, nós vamos ter aves e, obviamente, a resposta vai ser cachorro, já que ele é um mamífero. Então, resposta letra A. Já no caso da questão 5, a gente vai ter ativação, né, de sistema imunológico. Apesar da enorme quantidade de receptores de antígenos, apenas uma diminuta fração é específica para um determinado epítopo. O que seria esse epítopo? A gente vai observar que existe, né, na superfície, né, de qualquer estrutura estranha ao corpo, tá, um receptor, né? Então essa menor partícula, então essa menor estrutura presente, né, na superfície de um antígeno vai ser chamada de epítopo. E nós vamos observar que existem alguns grupos de células que têm essa característica de reconhecer, já que ele vai ter uma outra estrutura, né, que está relacionada ao anticorpo, que é o chamado parátopo. Então são estruturas de reconhecimento. Aí ele coloca: uma resposta adaptativa, tá? Adaptativa eficaz é possível e pode desenvolver-se por causa. Então a gente vai observar que quando a gente vai falar de resposta, nós temos as chamadas respostas inatas, que são aquelas feitas por algumas células que não têm especificidade, né? Enquanto a gente tem alguns grupos de células que vão ter resposta adaptativa, muitas vezes porque já entraram em contato, né, com essa substância através de uma vacina, ou estão entrando em contato pela primeira vez. Ele coloca na letra A: o número limitado de linfócitos nos linfonodos já está errado, né? Tanto que a gente vai observar que os linfonodos eles vão ser ricos tanto em linfócitos T como em linfócitos B. Ele coloca na letra B: na proliferação dos linfócitos T e B, lembrar que os linfócitos T são aqueles que são chamados de timo dependentes, eles precisam passar pelo timo para fazer o recebimento e a maturação dos chamados TCR, né, que são glicoproteínas de superfície de membrana, que vão fazer o reconhecimento, e os linfócitos B, que normalmente sofrem a sua maturação e a sua diferenciação, né, em estruturas do sistema linfático, né, principalmente os linfonodos, onde eles fazem filtração, né, de antígenos, gerando células efetoras específicas. Lembrar que essas células efetoras específicas elas estão diretamente ligadas a um tipo de antígeno específico, já que ela vai ser uma resposta adaptativa. No caso da letra C, ele coloca: da proliferação ainda na medula óssea, os linfonodos se diferenciam em linfócitos B ou linfócitos T, sem distinção. A gente já viu que isso
é errado. A ativação ela não acontece na medula óssea. Da presença de um único epítopo de uma célula invasora, torna-se a ação do sistema imunológico altamente específica, não está relacionado à presença de um único epítopo. Normalmente os anticorpos eles vão ser específicos independente da sua quantidade. E da diferenciação após a interação com o antígeno, todos os linfócitos T auxiliares em plasmócitos. Então ele está falando que há diferenciação, isso é falso, né? A gente vai observar que os plasmócitos geralmente eles são derivados das células B ou linfócitos B, e aqui a resposta será a letra B de bola. Na sexta questão, nós vamos observar que tem um texto falando exatamente, o Instituto Butantan em São Paulo deverá construir uma unidade dedicada à produção de vacina contra a dengue até o final de 2016. Segundo anúncio do diretor do Instituto, Jorge Calil. Até junho de 2017, a unidade estará preparada para a produção da vacina, desenvolvida a partir de parceria entre o Butantan e o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. A unidade, que também poderá ser utilizada para a produção de vacina de futuras vacinas contra o vírus da Zika, tem capacidade de produzir 30 milhões de doses de vacina da dengue por ano. Hoje, o Instituto Butantan já produz a vacina da dengue e vem sendo utilizadas em testes clínicos em uma fábrica menor com capacidade para 500 mil doses. Então a gente está falando aqui especificamente de vírus relacionados com a dengue e com a Zika. Ele coloca, a partir das informações contidas no texto e o conhecimento acerca dos mosquitos da dengue, ele pergunta, podemos afirmar, o vírus da dengue é portador de um genoma de RNA positivo que proporcionará a síntese de RNA mensageiro, com a mesma sequência do seu RNA genômico. E o que acontece? A gente vai observar que esse sim, o RNA positivo, por ele ter essa característica, ele já funciona como um RNA mensageiro. Então ele já tem capacidade de tradução direta. Lembrar que aqueles vírus que apresentam RNA negativo precisam, para que haja a tradução de uma síntese proteica, de um RNA complementar. A vacina caracteriza uma imunização ativa em que determina o antigênico do vírus da dengue, potencializa a ação de linfócitos imaturos. Isso é falso. A gente vai observar que a produção de anticorpos ela precisa ser feita a partir de linfócitos B já maturados. Eles vão reconhecer e já fazem o processo de produção. A vacina da dengue proporcionará uma formação de anticorpos idênticos àqueles que serão produzidos para o vírus da Zika. Isso é errado, já que cada vírus tem a sua estrutura viral diferenciada. A vacina é responsável pela sensibilização do organismo a partir dos linfócitos T auxiliares. Isso é falso, porque no caso, quem vai fazer a produção de anticorpos e com proteínas específicas, a produção de imunoglobulinas, serão os linfócitos B. E quando a gente fala aqui da expressão genômica, do genoma, geralmente essa expressão genoma ela está relacionada a DNA e não a RNA. Lembrar que o vírus aqui da dengue é um RNA positivo, então não vai haver essa expressão genômica, no caso baseada no genoma, já que genoma geralmente ele está relacionado a... Aqui na questão 7 nós vamos fazer alguns comparativos em relação ao processo evolutivo de alguns animais. Então ele diz assim, Joana, às vezes os olhares acusadores da sociedade sobre nós, como se ninguém sequer suspeita de nossa existência. Por que as pessoas nos invejam tanto? Ouça bem, somos ridículos e todos nos ignoram. Será que não entende que o sucesso é resultado de um longo trabalho? Seu maior sucesso foi aparecer num livro sobre esquistossomose. Confesso, eu fiquei bem naquela foto. Considerando-se o diálogo entre os personagens, Joana e o seu amigo, e os seus conhecimentos acerca da esquistossomose, é correto afirmar que... Então a gente vai lembrar o seguinte, em relação à esquistossomose, nós iremos falar especificamente aqui do nosso amigo caramujo.
né, que no caso ele vai ser um gastrópoda. Ele tem como característica ser um vetor, né, um transmissor do verme, no caso, né, da esquistossomose mansoni. Então ele vai ser um hospedeiro intermediário. Então nós vamos observar inicialmente o seguinte: ele está falando aqui, Joana é um ser triblástico, celomado, deuterostomado. O que acontece aqui? O que são essas características? Primeiro, a partir dos platelmintos, todos os animais realmente são triblásticos, formam 3 folhetos embrionários, isso está certo. É celomado, porque há a presença de uma cavidade interna onde há a presença de órgãos, só que a gente vai observar que a Joana, por ser um artrópode, né, por ser um inseto, ele vai ter característica de ser protostômico, quer dizer, o blastóptero origina primeiro a boca e não primeiro o ânus. Então, nesse caso, está errado. O amigo de Joana, o Esquistossoma mansoni, verme nematelminto, se reproduz assexuadamente. Então, aí já tem um erro, porque se ele está falando do amigo da Joana, ele está falando do gastrópoda. Então, é um molusco. Esquistossoma mansoni, no caso, vai ser um platelminto, vai ser um verme. Joana é muito importante para o desenvolvimento dos vegetais, como as gimnospermas, para viabilizar a polinização. Lembrar que as gimnospermas são vegetais que têm o seu processo de transferência de gameta masculina através do vento e não há necessidade no caso de um inseto. Joana e o seu amigo são esquizocelomados e podem apresentar equivalência ecológica, que são esquizocelomados. A gente vai observar que a partir dos moluscos, a gente tem a presença de um celoma, que no caso dos esquizocelomados vai ter origem mesodérmica. Já no caso dos equinodermos e cordados, eles vão ter um celoma chamado de enterocelomado, que é formado a partir de células da endoderme. E sim, eles podem ter sim equivalência porque eles podem fazer parte de um mesmo nível trófico, tá? Então, nesse caso, a resposta é a letra D. E embaixo ele coloca que uma das melhores profilaxias contra o desenvolvimento da esquistossomose seria a eliminação do amigo da Joana. Nesse caso, não. A melhor forma de prevenção contra a esquistossomose é condições sanitárias adequadas. Aqui na questão 8, né, a gente vai ter aqui uma protozoose. E nesse caso, nós vamos observar que ele fala assim: as protozooses são doenças causadas por protozoários parasitas que envolvem basicamente 2 locais de parasitismo, o sangue e o tubo digestório. No entanto, a pele, o coração, órgão do sistema nervoso genital e o sistema nervoso linfático também constituem locais em que os parasitas podem se instalar. Essas doenças envolvem em seu ciclo hospedeiro, isto é, organismos em que os parasitas se desenvolvem. Aí ele coloca, um dos parasitas mais frequentes em nosso país, aquela que não é causada por um protozoário. Então a gente vai observar que no caso da giardíase, nós vamos ter um protozoário flagelado, que afeta principalmente o nosso sistema digestório. A triconomíase, que também é um protozoário flagelado, né, ela é considerada uma DST, né, triconomas vaginalis. Nós vamos ter aqui o calazar, que também, né, é causado por um protozoário, que é no caso da leishmaniose, né, e visceral. E por último a gente tem uma triponossomíase. Trypanosoma cruzi também é um protozoário. Então a resposta vai ser a filariose. E apesar de o enunciado falar do sistema linfático, a gente vai observar que isso aqui é um nematelminto, né, que no caso é o Wuchereria bancroft, que tem como característica, né, ser transferido, né, de um indivíduo para o outro através de um inseto, né, que é chamado de culex, e ele causa geralmente edemas e deformações nos membros inferiores. Então a resposta letra E. Na questão 9, né, nós voltamos a falar, né, de viroses. Então, o vírus da Zika é transmitido por meio da picada do mosquito Aedes aegypti, como algumas pessoas falam. E a principal ação de combate ao mosquito é evitar a sua reprodução.
O Aedes aegypti se prolifera nos locais onde se acumula água, por isso é importante não deixar recipientes expostos à chuva, além de tampar as caixas de água e piscina. Recomenda-se também a instalação de telas e proteção de janelas e portas e o uso de repelentes. A característica estrutura que pode ser compartilhada entre o vírus da Zika e o seu vetor é o capsídeo, o ácido nucleico, ribossomos, metabolismo aeróbico ou maquinária biosintética. Essa questão é bem pontual, ela é bem simples, já que ele está falando de compartilhamento, né, de características. Então, a estrutura que teoricamente ou característica que vai ser compartilhada é exatamente a presença de um ácido nucleico, que no caso será um RNA. As outras estruturas não são compartilhadas, então essa é uma questão relativamente fácil. E a última questão, né, a 10ª, para a gente finalizar essa revisão, a gente observa que é uma estrutura de uma folha, né, uma folha bem característica, né, de uma angiosperma, já que a gente observa que é uma folha que tem, né, a sua estrutura de limbo, de nervuras, mas aqui ele está ressaltando, né, a região, né, chamada de intermediária, aonde nós vamos ter uma grande presença, né, de células com cloroplastos. E ele está chamando a atenção, já que a questão ela vai falar de processo fotossintético. E aqui nós vamos ver algumas estruturas importantes. No interior do tilacoide é o local onde a gente vai encontrar a clorofila, né, local onde acontece a chamada fase fotoquímica da fotossíntese. E aqui, entre os tilacoides da região de grânulo, a gente vai ter, né, o estroma, que é o local onde vai acontecer, né, a parte química da fotossíntese. Então ele coloca o seguinte: ocorre na epiderme do vegetal? Não. A gente vai observar que a maioria, né, das células da epiderme elas são aclorofiladas, com exceção dos estômatos que apresentam cloroplastos. É limitado a organismos, né, pluricelulares? Não, a gente vai observar que a fotossíntese ela também pode estar presente, né, nas células de organismos unicelulares. Tem como objetivo liberar oxigênio na atmosfera? Não, a gente vai observar que a principal função do processo fotossintético é a síntese de substâncias orgânicas. Ocorre em 2 compartimentos distintos de um mesmo orgânulo. Então a gente vai observar que ele está falando aqui do cloroplasto e em 2 compartimentos, sim, como eu tinha falado anteriormente, aqui na região do tilacoide e aqui na região do estroma. E ele faz, né, na letra E, a afirmação: utiliza água absorvida pelas folhas na membrana do tilacoide. Não, essa água ela é absorvida pelo sistema radicular e chega até as folhas através do xilema. Então, realmente, o processo fotossintético ocorre em 2 compartimentos distintos do mesmo orgânulo, que no caso será o cloroplasto. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram as resoluções de algumas questões, né? Não só gabaritar, mas a gente poder comentar essas questões. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Até mais. Render Force